paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amores, eu quero perguntar para vocês, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se não está, vai ficar em nome de Jesus. Porque o Senhor é contigo, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem está cuidando do seu hoje, do seu amanhã, o Senhor está fazendo planos para a sua vida, então descansa no Senhor, porque o que você está passando de ruim vai passar, em nome de Jesus, amém? Vamos para mais uma palavra do Senhor abençoada para a nossa vida, para edificar a minha, edificar a sua vida. Essa palavra o Senhor me deu para pregar em um grupo que eu participo de Mulheres Abençoadas. E essa palavra ela veio muito de encontro ao meu coração, porque é uma palavra que eu já tinha lido outras vezes, mas que dessa vez o Senhor falou muito de forma profundamente comigo. E o Senhor fez com que eu trouxesse essa palavra aqui para vocês também, para edificar a vida de vocês, assim como edificou a minha e das minhas irmãs. Então abre a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2 diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Glória a Deus por esta palavra. Que bênção, que privilégio que a gente tem de ter a palavra do Senhor ao nosso alcance. Glória a Deus que a gente venha desfrutar dessa bênção que a gente tem, que é a palavra do Senhor. Meus amores, o que o Senhor está falando nesses dois primeiros versículos de Isaías 43 é muito profundo. Se a gente parar para separar cada partezinha desses versículos, a gente vê o quanto é profundo que o Senhor está falando com o povo de Israel e que agora o Senhor está falando comigo e com você. A primeira ordem que o Senhor dá para o povo de Israel é: o Senhor que o criou diz, não tenha medo, não tenha medo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor tem falado para mim, não tenha medo. Diante das nossas lutas, das nossas provações do dia a dia, muitas das vezes a primeira coisa que vem em nós é o medo. Mas aqui o Senhor diz, eu que te criei, não tenha medo. Aqui o Senhor dá uma ordem baseada em 3 razões. Primeiro, Ele os criou. Ele nos criou. Essa é a primeira razão para que a gente não deve ter medo. E se tiver, a gente tem que buscar no Senhor para retirar esse medo de nós. Outra coisa que o Senhor fala, eu os salvei. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos libertou do cativeiro do inimigo, nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Então a gente precisa entender que somos criados pelo Senhor, Ele nos salvou. 2 grandes e enormes motivos para que a gente não venha ter medo. Outra coisa que o Senhor nos fala é: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Nós fomos chamados pelo Senhor. Isso demonstra que o Senhor é o Deus que nos conhece. A gente não chama qualquer pessoa na rua. Quando a gente está passando na rua, a gente não vai chamar uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe o nome. Mas o Senhor é o Deus que, mesmo tendo tantas e tantas pessoas na face da terra, Ele conhece a mim e conhece a você. O Senhor que nos criou é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos chama pelo nome. Isso mostra a identidade de filhos, de servos do Senhor que nós temos. E por quê? Fomos criados por Ele, salvos por Ele, resgatados por Ele, porque somos chamados por Ele, porque pertencemos a Ele, não devemos ter medo. Porque o nosso Deus é o Deus que é soberano sobre tudo. O nosso Deus é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, não tenha medo, porque você serve, você é filho, você é escolhido pelo Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Que todos são abaixo dele, até mesmo o inimigo. Todos são abaixo do Senhor. Ele é poderoso e soberano sobre todos. E é esse Deus que você serve. Não é um Deus pequeno, é um Deus que não há tamanho. É um Deus que é suficiente para que você vença qualquer batalha que você está vivendo. Amém? Vamos para o versículo 2, o Senhor diz, quando você
Atravessais águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. E ele continua falando no versículo 3: pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador. O Senhor vai te salvar da água profunda e do fogo. Vai. Mas o Senhor está falando aqui para Israel uma coisa que ele fala para mim e para você. Ele não diz: se você passar pela água e pelo fogo, eu estarei contigo. Ele fala quando você passar. Isso demonstra que, mesmo a gente seguindo ao Senhor, tendo uma vida cristã, vivendo a vida cristã, a gente não vai ter ausência de lutas e de dificuldades, não vai ter ausência de frustrações, de pelejas, de provações. Isso nos mostra o que, Thaís? Isso mostra que mesmo a gente tendo aflições, como Jesus falou que a gente teria, a gente tem o Senhor. Porque ele diz: quando você passar, eu vou estar com você. A água não vai te afundar, o fogo não vai te queimar. Por quê? Porque eu vou estar contigo, eu vou te salvar. Então, precisamos ver que mesmo em meio às lutas, às guerras, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio à escassez financeira, à escassez de coisas que você precisa e não consegue, mesmo em meio às portas fechadas, o Senhor é o Deus que passa contigo. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu tenho passado e eu tenho me apegado a isso, que o Senhor está comigo, que a presença do Senhor é o suficiente para que você e eu venhamos sobreviver às águas, ao fogo, à ansiedade, à depressão, à escassez, à lutas, às guerras, às perseguições, ao levante do inimigo. A presença do Senhor é suficiente para que venhamos sobreviver a tudo isso e venhamos a conseguir receber a nossa vitória. Venhamos conseguir chegar até o final, porque o deserto, a luta, a guerra não é um lugar para a gente permanecer, é para passar. Mais lá na frente o Senhor fala que o povo vai passar pelo problema, vai, mas o Senhor vai estar com ele. O Senhor está falando: você está passando por essa luta? Confia em mim, porque eu estou contigo e isso basta. Quem tem a presença do Senhor tem tudo o que precisa para vencer uma guerra. Quem tem a presença do Senhor tem tudo o que precisa para vencer numa guerra, numa provação, numa luta, numa doença. Quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Não fique olhando para as circunstâncias, olhe para Deus. Para de dar ênfase àquilo de ruim que você está passando e dê ênfase ao poder que opera através das mãos do Senhor na sua vida. Entenda que mesmo você passando pelo que você está passando, Deus é poderoso o suficiente para mudar o seu cenário no estalar de dedos. Basta uma palavra e tudo muda. Só que mesmo diante desse cenário, mesmo diante dessas lutas e dessas guerras, nós, filhos e filhas do Senhor, precisamos ser obedientes ao Senhor. Precisamos ter uma vida de fidelidade, de confiança no Senhor. Porque passar pelo deserto, todos irão passar. Mas como iremos se comportar perante este deserto? Precisamos confiar que o Senhor vai fazer, mas precisamos nos posicionar de maneira que agrade o Senhor, que demonstre que a gente confia nele, mesmo tudo ao nosso redor está um caos, eu confio no Senhor, porque o Senhor pode mudar esse caos e virar uma vitória que linda e maravilhosa. Descanse no Senhor. Agora a gente vai ler o versículo 18 e 19, que diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Mas agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Glória a Deus! A verdade é que o Senhor opera milagres e maravilhas na nossa vida todos os dias. Precisamos se lembrar de todos os feitos do Senhor? Sim, mas Ele também fala: esteja com a mente focada naquilo que eu falei para você que eu vou fazer.
Se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor falou para você uma palavra, não fique olhando para aquilo que não aconteceu. Olhe para a palavra do Senhor. Olhe que Ele está falando, eu vou fazer uma coisa nova. Logo vocês vão ver acontecer. O novo vai chegar e de repente você vai ver. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu recebo essa palavra na minha vida. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra, porque eu tenho esperado no Senhor algo novo. O Senhor sabe o novo que eu tenho esperado. Eu não sei qual novo que você está esperando, mas geralmente a gente sempre espera algo novo do Senhor. A gente sempre espera muitas das vezes uma promessa, um milagre, uma provisão, uma porta aberta. E o Senhor fala aqui, foque naquilo que eu te prometi, na palavra que eu te dei, pois de repente o novo vai acontecer, o novo vai chegar. Mas continue nesse momento de espera, nesse momento de provação, confiando, focando na palavra do Senhor, focando em ter momento com o Senhor, focando em louvar ao Senhor, em buscar o Senhor, que da nossa boca não venha sair murmuração, mas venha sair a adoração, porque é assim que iremos viver o de repente, é assim que o logo do Senhor vai acontecer na nossa vida, é assim que a coisa nova do Senhor vai chegar. E uma coisa que eu quero falar com você, às vezes a gente pensa, de repente vai acontecer, mas o de repente ele leva tempo para ser preparado para o Senhor. Eu e você precisamos de tempo para sermos preparados para essa coisa nova que está chegando na nossa vida. Então, o deserto, às vezes dói? Dói, muitas das vezes dói. Mas ele nos prepara para algo novo que está vindo. Não olhe somente para a luta, para as circunstâncias, mas olhe principalmente para o Senhor. Que quando você olhar para as circunstâncias, seja para olhar para Ele e para falar, o meu Deus é maior do que você e eu vou vencer, em nome de Jesus. Que a gente venha guardar esta palavra no coração. Se a gente tem a presença do Senhor, é o suficiente para que a gente venha sobreviver a tudo que a gente tem passado e a gente venha experimentar e viver algo novo da parte do Senhor para nós. Amém? Meus amores, essa é a palavra abençoada que o Senhor nos deu. Depois leia Isaías 43 todo para você entender melhor o contexto que Israel estava vivendo e por que o Senhor está falando com Israel essas mensagens tão lindas e fala conosco neste dia. Mergulhe na palavra do Senhor, para que o Senhor fale ainda mais com você também. Amém? Curte e compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal caso você seja novo aqui, seja bem-vindo e esteja compartilhando essa palavra para que ela possa edificar outras vidas e o canal possa crescer e a palavra do Senhor alcançar novas pessoas. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Se você quer uma oração, comenta aqui que eu posso orar também pela sua vida. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.